Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, esse livro do Neil Walsh. Ele que é um escritor estadunidense e cujo trabalho, e mensageiro espiritual, cujo trabalho tocou o coração de milhões de pessoas, já que esse livro dele já foi vendido para mais de 7,5 milhões de pessoas, mais de 7,5 milhões de exemplares já foram vendidos, e ele ficou mais de 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. E o Neil Walsh diz aqui na capa, Conversando com Deus, que é o diálogo que vai mudar a nossa vida. E ele explica também que esse diálogo, ele é possível, que a gente que pode estar um pouco cético, dizer, mas quem é esse cara que está dizendo que conversou com Deus e ainda diz que o diálogo vai mudar a nossa vida? Quer dizer, ele está passando, como que diz, a neura dele para todo mundo. A gente pode se pensar dessa forma, não é? Quando a gente não entendeu realmente aquela explicação de Jesus Cristo, que tudo que ele fazia nós também podíamos fazer, e que quando ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Aí então o Neil Walsh sabe que muita gente diria, isso não é possível. E aí ele diz, você provavelmente acha ou aprendeu que tal diálogo nunca poderia acontecer. Porém, falar com Deus é possível, assim como escutá-lo. E é isso que o Neil Walsh fez e nos mostra, mostra que todos somos capazes de entrar em contato com ele ao transformar o inesperado e inspirador diálogo com Deus que ele teve, o Neil Walsh, no aclamado best-seller Conversando com Deus, que é esse livro que eu estou lendo aqui. E ao ler esse livro você sentirá que também é capaz, porque somos todos levados à verdade para a qual estamos prontos. Ou seja, se a gente ainda estivesse deixando guiar por crenças limitantes, aí como o nome diz, limita, a gente fica limitado, aí a gente não tem alcance de consciência para entender como é possível conversar com Deus. E nós estamos aqui na pergunta, Deus estava respondendo a pergunta que... Não era uma pergunta, o Neil Walsh estava fazendo uma afirmação, depois que ele disse que tudo é escolha, que tudo é responsabilidade nossa, que somos nós que criamos o tempo todo, consciente ou inconscientemente, e escolhemos o tempo todo. E aí o Neil Walsh disse, mas eu não escolhi ser atropelado por aquele caminhão, não escolhi ser roubado por aquele ladrão ou estuprado por aquele maníaco. Há pessoas no mundo que poderiam dizer isso. Aí ele dá esse exemplo de coisas ruins que a gente não escolheu. Aí Deus veio explicando como é que pode ser isso, como é que a gente pode entender essa escolha, e isso passa por nós entendermos que a nossa caminhada começou bem anteriormente a essa vez que a gente nasceu aqui, e a gente entender a lei da causa e efeito. Ele está falando das leis naturais, e aí nesse caso seria especificamente a lei da causa e efeito. E aí eu que estou resumindo dessa forma, ele não fala aqui exatamente desse jeito. E aí ele diz, tudo o que é preciso saber é saber disso. Que o maior ensinamento de Cristo não foi que vocês terão vida eterna, mas que têm. Não que terão fraternidade em Deus, mas que têm. Não que terão tudo que pedirem, mas que têm. Ou seja, esse tem aí com o circunflexo, ou seja, que a gente já tem tudo. Então, tudo que pedirdes crendo, que já recebeu, receberás, passado, futuro. E aí, ele diz que pensar é o primeiro passo na criação. Deus Pai é pensamento, seu pensamento é o Pai que dá origem a todas as coisas. E aí ele diz, o Neil Walsh diz, isso é uma das leis que devemos nos lembrar? Ele diz sim. E aí ele pergunta, o senhor pode me dizer quais são as outras? E aí que vai dar continuidade nesse vídeo agora, tá bom? Então ele responde dessa forma. Eu disse para vocês quais são todas elas, desde o início dos tempos, repetidamente. Eu lhes enviei um mestre após o outro. Vocês não ouvem os meus mestres, vocês os matam. Então, Deus trazendo de uma forma bem crua, né, pra gente. Ele está pedindo, você pode explicar quais são as outras leis? Ele disse, eu já enviei um monte de gente, eu não soltei vocês aí sem manual de instrução.
Vocês aceitaram, como os Abrahams dizem no livro Peça e Será Atendido, que nós assinamos ali o nosso contratinho, tomamos o nosso chazinho de esquecimento e aceitamos vir fazer essa travessia entre luz e sombras aqui para lembrar, para experienciar, lembrando quem nós somos, experienciar e voltar à nossa essência. E aí é óbvio que Deus, para ajudar, como Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele não pode interferir, eu vou brincar ali com a sombra um pouco. Ele fala, não, volta aqui para a luz. Ele tem que deixar. Mas Ele mandou um monte de manual de instrução através de muitos mestres, como Ele está dizendo, entre eles Jesus Cristo, e aí, que é o nosso governador, o governador de todo o planeta, de todo mundo que acredita nele ou não. Então, e ele diz, mas vocês não ouvem os meus mestres, vocês os matam. É óbvio que depois de Jesus Cristo, ele é que está no comando e ele que manda os outros mestres, como mandou Chico Xavier, por exemplo, e muitos outros. E muitos livros, através dos livros, como no exemplo que eu já citei do Chico, quantos livros ele escreveu? Mais de 500, e quantas mensagens e tudo mais. E aí o Nil continua. Mas por quê? Por que matamos os mais santos entre nós? Nós os matamos ou desonramos, o que é a mesma coisa. Por quê? Então, nós os matamos ou desonramos, porque muita gente pode falar, mas tem vários que vocês dizem que é mestre que não foi morto. Mas aí ele diz, nós os matamos ou desonramos, ou pelo menos tentamos desonrar. Porque ele se opõe a todos os seus pensamentos que negariam a mim, é Deus respondendo. E vocês negam a mim quando negam a si mesmos. Ou seja, quando a gente nega que a gente pode ser, quando dizem, como eu já ouvi alguém me dizer que é uma heresia dizer que nós somos Deus, que a frase de Jesus Cristo não quer dizer exatamente isso. Então a gente está negando a nossa própria essência. E aí é isso, quando a gente nega a nossa própria essência, que é divina, a gente está negando Deus. Por que eu ia querer negar ao Senhor ou a mim? Porque tem medo. E porque minhas promessas são boas demais para serem verdade. Porque não consegue aceitar a verdade maior e por isso tem de contentar-se com uma espiritualidade que ensina medo, dependência e intolerância, em vez de amor, poder e aceitação. Deus mostrando que Ele sabe exatamente o que passa na mente e no coração de cada um, já que é Ele a essência, não é? Porque é exatamente isso. Eu não entendia que era por medo, mas que é isso, negar a verdade maior, isso é bom demais para ser verdade, e aí eu vou me concentrar numa espiritualidade que prega então medo, porque ensina que Deus é ciumento vingativo, dependência e intolerância, você tem que ser dependente daqueles dogmas, daquela religião, tem que ir ali à missa uma vez por semana e a gente vai correndo no sábado para ter o domingo livre, uma coisa assim. E intolerância, quando a gente não tolera o outro que é da outra religião, ou a gente não tolera aquele que se rebelou, como no meu caso, estou falando de mim, que resolveu não ir mais porque resolveu entender que Deus não é aquele Deus que estava sendo ensinado. Aí o que eu recebi foi intolerância, porta fechada na cara sutilmente, que você entende que ainda está sendo aceito, as pessoas ainda conversam com você, mas é tudo com aquela coisa de que em qualquer brechinha que aconteça, você não acredita em Deus. Não acredito nesse Deus aí que me apresentaram, não acredito. Você está cheio de medo. E o seu maior medo é de que a minha maior promessa possa ser a maior mentira da vida. E então cria a maior fantasia que pode para defender-se disso. Afirma que qualquer promessa que lhe dá poder e garanta o amor de Deus deve ser falsa promessa do demônio. Diz a si mesmo que Deus nunca faria tal promessa, apenas o demônio, para tentá-lo a negar a verdadeira identidade de Deus como uma entidade terrível, ciumenta e vingativa que julga e pune. Exatamente isso. É exatamente a mesma análise que eu consegui, que eu faço. Porque
é sempre, eu nunca ouvi tanto falar do diabo, do demônio, como quando eu estava na minha religião, nunca. É sempre, se fala mais até, parece, nele do que em Deus, porque é para justificar que a promessa divina é tão boa para ser, eu acredito que é muito egoísmo negativo, porque se eu não quero, eu acredito que não é para todo mundo, não é todo mundo que merece tanta felicidade. Se eu ainda estou com aquela pérolazinha do Sutratma, do colar de pérolas, que eu só olho para fora e vejo as outras todas defeituosas e só eu que sou a mais bonita, a mais brilhante, então por que as outras merecem também ir para o céu? Então isso não é justo. Então que seja só eu. Então eu prefiro acreditar que essa promessa de que vão todos é uma coisa do demônio. E aí, então, para me tentar negar a verdade da identidade de Deus, que é terrível, cimento e vingativo, que julga e pune. Não é esse Deus de amor e bondade que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai, que eu chamo de Pai e Mãe. Então é isso que explica por que é que a gente mata, é essa a resposta que Deus está dando, porque é que se mata ou se desonra os mestres que Ele manda para explicar essa verdade. E Ele continua. Apesar do fato de que essa descrição se encaixaria melhor na de um demônio, se existisse essa descrição do Deus ciumento, vingativo, é uma entidade terrível que julga e pune. Você atribuiu características demoníacas a Deus para convencer-se a não aceitar as promessas divinas do seu Criador, nem as qualidades divinas do eu. Tamanho é o poder do medo. Mais uma vez trazendo o exemplo daquele filme Guerra nas Estrelas, onde o Jedi lá que nasceu todo iluminado, que era para ser o enviado, por começar a refletir, como que diz, responder a tudo que acontecia a ele baseado no medo e não no amor. Então ele transformou o amor em apego e por causa do medo ele acabou se transformando no próprio demônio, porque é isso que explica também, porque as pessoas que não entendem também desse jeito, e eu pensava também dessa forma, mas e quem são aquelas entidades negativas que o professor Hélio Couto chama de os lá de baixo, tudo, que trabalham realmente para o mal? Ali está a explicação. O cara é do bem, a centelha divina dele é como a centelha de qualquer um, é a centelha divina do bem. A essência dele é do bem. Porém, ele baseou todas as respostas dele às coisas que aconteciam na vida no medo, se apegou e se separou e se desalinhou da centelha divina dele. Aí ele negou as promessas divinas do Criador e as qualidades divinas do eu dele e se transformou no próprio demônio, que é capaz de entrar e metralhar não, é com a espada que ele matava, né, crianças e qualquer coisa, e continuar ali trabalhando para o mal, mas no final a gente viu que a máscara dele caiu. Porque como Deus disse, ele não se importa com o processo, porque ele tem certeza do final, todo mundo chega lá de volta para ele, porque todos fazemos parte dele. Se ficar Deus não é completo. Então, quem está pensando ainda que aqueles que não seguirem a sua religião, ele vai para o inferno e sofrer eternamente, mas Deus vai ficar sozinho lá, o ciumento e vingativo, com aqueles bonzinhos com ele, cuidado com esse Deus, que ele pode se botar contra você mesmo, quem é ciumento e vingativo. Mas aí pode ter certeza que esse Deus que está falando aqui, que é o Deus de amor e bondade, esse com certeza não vai deixar se perder nenhuma da criação dele. E aí o Neil continua. Eu estou tentando me livrar do medo. O Senhor me falará novamente mais sobre as leis? A primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo que imaginar. A segunda lei é que você atrai aquilo que teme. Bem resumido aqui, bem direto aqui, não é? Primeira lei é que a gente pode ser, fazer e ter tudo que a gente imaginar. E a segunda é que a gente atrai aquilo que a gente teme. Então como que a gente vai poder ser, fazer e ter tudo que a gente imagina se a gente só atrai o que a gente tem medo, se a gente se baseia no medo, se a gente, como diz o Napoleão Hill no livro Mais Esperto que o diabo existe só na mente daquele que abre a porta para ele. Quem abre a porta da mente para o diabo entrar é o medo. Por quê? A emoção é a força que atrai.
Você experimentará aquilo que teme muito. Um animal que você considera uma forma de vida inferior, embora os animais ajam com mais integridade e coerência do que os seres humanos, sabe imediatamente se você tem medo dele. As plantas, que você considera uma forma de vida ainda mais inferior, reagem às pessoas que as amam de modo muito melhor do que aquelas que não se importam com elas. E isso das plantas, eu vi um experimento quando eu fui fazer um estágio lá no cara que faz a música das plantas, incrível, a gente vê a reação da planta realmente. Nada disso é coincidência. Não existe coincidência no universo, só existe um grande projeto, um incrível floco de neve. Emoção é a energia em atividade. Quando você ativa a energia, cria efeito. Se ativar a energia suficiente, criará matéria. Matéria é energia acumulada, ativada. Se você manipular a energia por tempo suficiente de um determinado modo, obterá matéria. Todos os mestres conhecem essa lei. É a alquimia do universo, o segredo de toda a vida. O pensamento é pura energia. Todos os pensamentos que você tem, teve ou terá, são criativos. A energia do seu pensamento nunca acaba. Nunca. Deixa a sua essência e a sua mente no universo expandindo-se para sempre. Um pensamento é eterno. Então, olha Deus aqui. De novo, confirmando, pensamento é pura energia. Ele já explicou ali atrás que a energia, se a gente manipular a energia por tempo suficiente para um determinado modo, a gente vai obter matéria. Ela a coisa vai acontecer, vai se fisicalizar na nossa vida. E pensamento é pura energia. E aí todos os pensamentos que a gente teve ou terá, são criativos e que eles não acabam nunca. A gente lançou no campo, fica eternamente, são eternos e continuam vindo. É como diz o Ho'oponopono, os pensamentos criam memórias. Então aquelas memórias que hoje está acontecendo uma coisa comigo, como que pode ter sido eu que criei se eu não lembro? Mas foi lá no passado, aquelas memórias negativas que estão me limitando agora. E aí então um pensamento é eterno. E ele diz, deixa a sua essência e sua mente no universo expandindo-se para sempre. Nunca deixa a sua essência, a sua mente no universo expandindo para sempre. O pensamento é eterno. Então o pensamento a gente lançou, ele nos segue, e aí a gente tem que conseguir ser os capitães da nossa alma e senhor do nosso destino quando a gente é o controlador consciente da nossa mente. Quando a gente entende que pensamento é como um convidado em uma festa e que se ele chega, ele não vai deixar de chegar, porque ele está ali, ele está no nosso campo. E aí a gente já criou ele. Deus está falando, ele é eterno, ele não pode ser eliminado. Mas aí ele vem de novo. Aí o que a gente faz? A gente não se identifica com ele. E aí ele passa, vai embora, como convidado numa festa, que se ele chegar e ele não for acolhido, se não vierem conversar com ele, deixarem ele ali sem servir uma bebida, não chama para dançar, e todo mundo ali em grupinho se divertindo e ele ali sozinho, ele vai sair de fininho e vai embora. Então é só não se identificar com ele. Todos os pensamentos se solidificam enquanto outros pensamentos, zigue-zagueando em um incrível labirinto de energia, criando uma forma sempre mutante de indescritível beleza e inacreditável complexidade. Então a única parte que eu entendi daqui foi que todos os pensamentos se solidificam. E aí encontram outros pensamentos no incrível labirinto de energia, criando uma forma sempre mutante de indescritível beleza e inacreditável complexidade. Energia similar atrai energia similar, formando, para usar palavras simples, massas de energia do tipo similar. Quando massas suficientes de energia similar se encontram e grudam umas às outras, para usar outro termo simples, é preciso uma quantidade enorme de... Não, desculpa então. Vamos reler.
Quando massas suficientes de energia similar se encontram e grudam umas às outras, para usar outro termo simples. É preciso uma quantidade enorme de energia similar para formar matéria. Mas a matéria se formará de pura energia. Na verdade, é o único mal pelo qual pode formar-se, é o único modo pelo qual pode formar-se. Quando a energia se torna matéria, continua a ser matéria durante muito tempo, a menos que seja desintegrada por uma forma de energia oposta ou similar. Essa energia dissimilar, agindo sobre a matéria, de fato a desintegra, liberando a pura energia da qual era formada. Em termos elementares, essa é a teoria por trás da bomba atômica de vocês. Einstein chegou mais perto do que qualquer outro ser humano, antes ou depois dele, de descobrir e explicar o segredo criativo do universo. Agora você deveria entender melhor como pessoas de mente similar podem trabalhar juntas para criar uma realidade ideal. A frase, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, torna-se muito mais significativa. E aqui de tudo que ele disse, que eu entendi, é esse final aqui, que como está ali no livro Pensa em Riqueza, o Napoleão Hill fala da gente estar mentes juntando-se a mentes. A gente tá procurando um grupo que ele determinou de uma forma ali, ele deu um nome para esse grupo que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas ele diz que quando a gente se une a mentes que são ainda mais, consiga pensar mais avançadamente do que a gente consegue crescer mais rápido ainda. Mesma coisa quando a gente se une a mentes que ainda estão muito menos desenvolvida que a nossa. Elas também, ele diz até, o Andrew Carnegie, o mentor do Napoleão Hill, diz ali que saber com quem a gente anda, com quem a gente se conecta mentalmente, é como quando a gente prega alimentação para o nosso corpo. Ele diz que a gente não busca alimento para o nosso corpo no lixo. Então que a gente também não vai se conectar com mentes que a gente vê que elas estão passando ainda coisas que a gente já passou dessa fase. Mais ou menos isso. Então isso que eu entendi aqui, e aí ele conclui com aquela frase de Jesus Cristo, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, torna-se muito mais significativa. Ele diz, por quê? Porque a gente entende que quando é aquela coisa, a união não faz só açúcar, e se a gente está unido com todo mundo que está puxando para o mesmo lado, fica mais fácil de se ganhar a queda de braço, né? Olha o negócio que puxa ali na corda. Tá bom, gente? Eu fico aqui nesse vídeo e vamos, a resposta à pergunta não terminou ainda, mas ele continua, está mais longa aqui, e vamos ver então como é que ele continua respondendo essa pergunta. Por que a primeira lei que a gente pode ser, fazer e ter tudo que a gente imagina, e a segunda lei é que a gente atrai tudo aquilo que a gente teme. Ele está discorrendo sobre o porquê dessa máxima. Tá bom? Tá bom? Vamos então esperar para dar continuidade no próximo vídeo. Se você gostou desse e quiser me deixar seu like, compartilhar e comentar, eu agradeço muito. Essas partes aí que eu não entendi, se você quiser me ajudar a entender, vou ficar super feliz. E se você quiser entrar lá no meu canal, tem esses livros, esses autores que eu citei. Se você quiser entrar lá, tem outros livros assim tão interessantes quanto esse do Conversando com Deus, do Neil Walsh. Se você quiser aproveitar, dar uma olhada nesses livros, se quiser também se inscrever, eu vou ficar super feliz, muito agradecida, tá bom? E espero te encontrar para o próximo vídeo, para a gente dar continuidade então a esse diálogo aqui do Neil Walsh com Deus, que ele garante que vai mudar a nossa vida, desde que a gente esteja de coração e mente abertos. Tá bom? Obrigada, até lá, tchau!